irmãos? Glória a Deus. Abra comigo no livro do profeta Joel, no capítulo de número 1, no versículo de número 13 e 14, amém? Para a nossa meditação nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1, versículo 13 e 14, para a nossa meditação, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Fala a Bíblia dominical. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você procura, a boca está livre para glorificar o Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nossos lábios não podem cessar de glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Livro do profeta Joel está depois do livro de Oséias. Oh, glória a Deus. Aleluia. E antes do livro do profeta Amós. Aleluia. Olha, se tem alguém que não encontrou, ajude ele em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1, versículos de número 13 e 14. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Eita glória. Aleluia. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, diga espere por mim. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministro do altar. Entrai e passai vestido de pano de saco à noite, ministro do Senhor meu Deus. Porque ofertas de manjares e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao nome do Senhor. Aleluia. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido e Pai amado, nesta noite, neste momento de oração, Pai, eu quero apresentar ao Senhor a minha vida, porque estou eu aqui, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, com a responsabilidade de ministrar, ó Pai querido, esta palavra. Pai amado, esta palavra não é minha, esta palavra veio direto do alto do céu. Pai amado, somente me coloca, ó Pai, na posição de profeta, para passar para a igreja tudo quanto o Senhor tem colocado e acrescentado no meu coração. Pai querido, fala com esta igreja nesta noite. Pai, permita-nos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, que esta palavra possa adentrar nos nossos ouvidos. Meu Pai, então, em nome de Jesus, repreende todo comichões nos ouvidos agora, toda incredulidade, ó Pai querido, pelo poder que é no nome de Jesus. E opera de maneira santa, de maneira bendita, de maneira poderosa. Todavia, Pai querido, não seja feita a nossa vontade aqui nesta noite, mas seja feita a vontade do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, Eita glória. desde o tempo Glória a Deus. da nossa conversão, ou desde o dia que levantamos as mãos, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, o Senhor ele vem por intermédio da palavra nos orientando como servi-lo, como adorá-lo e como estar na posição de um verdadeiro homem ou verdadeira mulher de Deus. Muitas vezes nós falamos assim: eu converti há muito tempo atrás, mas na verdade nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, porque a conversão ela é um processo. E muitas vezes é um processo que nós não queremos passar por ela, porque converter de fato e de verdade é doloroso. Andar segundo os propósitos, projetos do Senhor, muitas vezes vai doer. Então a conversão,
ela é um processo que todos nós passamos por ela. Ela não é uma convenção que vai acontecer do dia para a noite, não. É porque através das experiências que nós enfrentamos na nossa caminhada, é que nós vamos amadurecendo, é que nós vamos convertendo, é que nós vamos abrindo o coração, é que nós vamos entender de fato qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Outro dia estava eu no monte em oração e Deus falou algo muito importante comigo. E Deus falava assim: é tempo do meu povo caminhar. É tempo do meu povo me buscar verdadeiramente. Alguns me buscam, mas não me buscam da maneira que vão me encontrar. E Jesus dizia: é tempo do meu povo caminhar, não é tempo de parar. É tempo de valentia na minha presença, porque a luta ela é tamanha, mas a vitória vem das minhas mãos. Aleluia. E Deus falava assim: vem um dia em que eu virei buscar a minha igreja. E Deus falava: é necessário a minha igreja se posicionar, porque eu não vou buscar o mundo, eu vou buscar a minha igreja, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. Porque depois que Jesus levar a igreja, haverá um tempo de devastação que muitos não vão suportar. E aqueles que ficar não vão conseguir viver na face dessa terra. Aleluia. Quando nós vemos a palavra do profeta Joel, nós aprendemos e entendemos a seriedade que devemos ter como homens e como mulheres de Deus. Nós aprendemos a forma que devemos proceder como aquele que quer ser abençoado e alcançar as bênçãos do alto dos céus. Então Deus vem aqui e direciona algo para o profeta Joel. Joel era um profeta valente, como todo profeta tem que ser. Joel não temia a cara feia do povo. Joel não preocupava com o pensamento do povo e até a respeito dele. A preocupação de Joel era falar tudo quanto o Senhor havia ordenado. Deus dá uma responsabilidade para o profeta Joel, para trazer uma palavra de advertência à cidade de Judá e à cidade de Jerusalém. Então a Bíblia nos faz entender que Joel proclamou com veemência para a cidade de Judá, e ele disse assim, que aquela cidade seria julgada pelo seu pecado. Joel então exorta o povo a observar os eventos que estavam ao redor, e o povo deveria arrepender e retornar para o Senhor nosso Deus. Nós sabemos que há um tempo de bênção do Senhor para nossas vidas. O dia do Senhor ele tem vários significados. Ele pode significar um dia de bênção como um dia de juízo, um dia de provação como também um dia de alegria. O dia que você recebeu uma vitória tão esperada, esse foi o dia do Senhor na sua vida. O dia que o Senhor te repreender pelos seus pecados, esse foi o dia do Senhor se manifestar na sua vida. E quando lemos o livro de Eclesiastes, Salomão vem dizendo lá no capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de Deus nos abençoar, há um tempo de Deus nos honrar, há um tempo dele segurar nas nossas mãos, há um tempo dele honrar a nossa caminhada, mas haverá um tempo do juízo de Deus sobre a nossa vida. Haverá um dia que ele chamará a nossa atenção. Hoje nós apenas ensaiamos diante da presença do Senhor nosso Deus, mas chegará um dia que nós vamos estar no céu, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor e agradecendo Ele por ter nos resgatado das densas trevas para a maravilhosa luz, para viver na sua presença e novidade de vida. Aleluia. Aleluia. Então Joel, ele proclama ali para a cidade de Judá e exortou aquele povo por causa dos seus pecados. Não é diferente nos dias de hoje. A Bíblia ela não muda, a Bíblia não tem erros. Jesus é o mesmo de ontem, hoje será o mesmo eternamente. E o Senhor continua a levantar profeta ainda nos dias de hoje. Ainda existe aqueles que são covardes, ainda existe aqueles que não acreditam verdadeiramente que Deus está na vida deles, porque são inseguros demais. Mas ainda existe profeta nessa terra. E Deus ainda continua falando comigo e com você que é preciso uma exortação a fio de espada. É preciso Ele nos exortar para que venhamos observar os eventos à nossa volta. E nós só vamos observar os eventos à nossa volta
quando nós tiver uma visão espiritual de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, se nós não temos uma visão espiritual de acordo com a palavra, nós estamos indo contra a vontade do Senhor. E se nós observarmos o evento que está à nossa volta, as coisas não estão bem. Olhamos agora a nossa vida agora, nesse exato momento. Comemos, dormimos, acordamos, vamos ali, voltamos aqui, adquirimos coisas que nós queremos adquirir. A princípio nós entendemos assim, está tudo bem, ou Deus tem se agradado de mim, porque tudo que eu tenho pedido, Deus tem me concedido. E Ele concede sim, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele disse que vai te dar a vitória, Ele vai te dar a vitória. Se você pediu algo das mãos dele, Ele te prometeu que vai te dar, Ele vai trazer sobre a sua vida. Mas não se engane, porque bens material não significa santidade de vida. Aleluia. Vamos observar na noite de hoje, vamos abrir a nossa visão espiritual concernente à palavra de Deus, com tudo que temos ouvido, temos aprendido com o Senhor. E se olharmos ao redor, nossa volta, as coisas não estão bem. O mundo vai de mal a pior. Se você olhar com a visão espiritual, o mundo está em guerra. Aleluia. O Senhor levanta Joel para falar com Judá e Jerusalém que viria uma devastação repentina e que somente conseguiria suportar essa devastação iminente que viria se o povo se arrependesse verdadeiramente dos seus pecados. Aleluia. Se não houver arrependimento genuíno, quando vier a destruição, nós não vamos conseguir passar pelas provações da vida. Joel então fala com aquele povo: olha, observa a sua volta, as coisas não estão bem. Há inimigos para todos os lados. Há perseguição para todos os lados. As lutas estão à direita, à esquerda, à frente, à retaguarda. Nós estamos desprotegidos. E é preciso uma conversão verdadeira na presença do Senhor. É preciso arrepender e retornar para Ele com sinceridade. Quando lemos 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, o Senhor diz para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, humilhar, buscar minha face e converter dos seus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do alto do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Essas foram as condições que Deus deu para o seu povo Israel. E esse povo que clama pelo nome do Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. E o Senhor está dizendo para mim e para você dessa maneira: se eu e você que clamamos pelo nome dEle, humilhar, buscar a face dEle e converter dos nossos maus caminhos, aí então Ele vai nos ouvir do alto do céu. Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai sarar a nossa terra. Mas é preciso um arrependimento com sinceridade. Ninguém que está aqui nessa noite precisa se exibir para Deus, porque Deus não precisa de exibicionismo. Deus, Ele precisa de um coração quebrantado. Deus precisa de um espírito reto. Deus precisa de um coração pronto para ouvir, para perdoar, para chegar diante dEle e adorá-lo acima de todas as coisas. Talvez você vai olhar para mim nessa noite e vai falar: pastora, por que é que eu devo retornar para o Senhor se eu nunca sair da presença dEle? Aleluia. Sabe quando é que nós fugimos? Sabe quando é que Deus Ele nos chama para retornar para Ele? Quando nós saímos do propósito do Senhor. Quando não oramos mais como deveríamos orar. Quando não lemos mais a Bíblia como deveríamos ler. Quando não assumimos o compromisso que Ele colocou nas nossas mãos. Quando nós podemos fazer mais e nós fazemos menos. Quando nós queremos andar segundo a nossa vontade, deixar de lado a vontade do Senhor nosso Deus. Nós podemos até ter levantado a mão, aceitado Jesus. Nós podemos até estar na presença dEle, porque assim nós falamos: desde quando aceitei Jesus eu nunca saí da igreja. Mas quantas das vezes eu e você não fugimos do propósito dEle? Quantas vezes eu e você não saímos da visão espiritual dEle? Quantas vezes não andamos segundo a nossa própria vontade e não queríamos entender qual era a real vontade
Senhor para a nossa vida. Sabe quando é que nós devemos retornar? É quando nós queremos andar com os nossos próprios passos. É quando nós queremos fazer do nosso próprio jeito e não queremos mais saber qual é o jeito melhor do Senhor para a nossa vida. Por isso nós devemos retornar para Ele com sinceridade, com arrependimento sincero. A mensagem do Senhor por intermédio de Joel era para Judá e Jerusalém. Não era apenas para uma cidade, era para Judá, para Jerusalém e era para a cidade circunvizinha. A mensagem de Deus nessa noite é para mim e para você. Não é apenas para o irmão que está do seu lado. Talvez você vai pensar assim: puxa vida, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, quem tinha que estar aqui era eu e você, porque Deus só fala com o corpo presente, Ele não fala com o corpo ausente. A mensagem do Senhor veio para Judá, para Jerusalém. Deus então faz um diagnóstico do povo de Judá. Deus olha para Jerusalém, faz um diagnóstico do povo de Jerusalém. E Deus então identifica o pecado daquele povo. Se Deus olha para você nessa noite, e se Ele faz um diagnóstico da sua vida, o que é que vai ser diagnosticado nessa noite? O que é que Ele vai encontrar da sua vida nessa noite? Será que Ele vai te encontrar em santidade ou em pecado? Será que Ele vai te encontrar no propósito dEle ou fora do propósito dEle? Será que Ele vai te encontrar numa vida de verdade ou numa vida de mentira? Porque Deus, Ele está aqui nesta noite. E somente Ele consegue fazer um diagnóstico. Somente Ele consegue identificar qual é o meu problema e o seu problema nesta noite. Aleluia. Quando lemos Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 3, Salomão vem dizendo assim: os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando os bons e contemplando os maus. E os bons são aqueles que vivem uma vida de santidade, que preocupam em adorar a Deus em espírito e em verdade. Os bons são aqueles que preocupam em acertar mais do que errar, em fazer mais o bem do que o mal. Mas os maus são aqueles que adotam para si uma vida de pecado e não está nem aí para que o outro vai pensar e deixou de saber qual é a opinião de Deus. Mas Salomão, ele diz que os olhos do Senhor estão contemplando. Ele está observando os quatro cantos dessa terra e Ele está olhando para você nessa noite. Ele está sondando agora os seus pensamentos. Só Ele é capaz de olhar dentro de si. Talvez alguém que está aqui nessa noite está te olhando por fora, mas o Senhor, Ele faz um diagnóstico no seu interior e somente Ele pode identificar como é que você está aqui nessa noite. Aleluia. A mensagem de Joel incluiu todas as nações. Aleluia. Tanto os judeus como os gentios. A mensagem do Senhor nessa noite está alcançando crentes e não crentes. A mensagem de Deus nessa noite alcança o grande e o pequeno, o forte e o fraco, o preto e o branco, o rico e o pobre. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus não faz acepção de pessoa. Aleluia. Joel, ele era o profeta do Senhor. E Joel tinha a responsabilidade de profetizar a palavra de Deus e falar tanto quanto o Senhor colocou no seu coração. E Joel não poderia aumentar e nem diminuir aquilo que o Senhor havia mandado falar. Aí quando lemos ao livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, foram as palavras de Jesus Cristo: ai daquele que aumentar ou tirar um Y ou um tio da minha palavra. Então você já percebeu que não é fácil ser profeta. Quem sabe você não está pensando: puxa vida, servir a Deus é tão difícil, porque eu falo e ninguém me ouve, eu falo e todo mundo me ignora, porque Deus me levantou, mas ninguém dá credibilidade para a minha vida. Mas Jesus disse assim lá em João 16, versículo 31: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Então não era fácil para um profeta chegar e profetizar para a nação dizendo: ó, vai vir a ruína, vai vir a ira de Deus. Deus vai trazer juízo a esta casa. Deus vai trazer juízo a esta cidade. Não foi fácil para Jeremias, não foi fácil para Ezequiel, não foi fácil para nós,
vida. Aleluia. Joel, ele trouxe a palavra do Senhor. E eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus. Aleluia. Queira você ouvir ou não, queira você entender ou não aquilo que o Senhor tem falado com você nessa noite. Mas se você quiser e ouvir, como diz o profeta Isaías, você vai comer o melhor desta terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Joel alertou o povo de Judá e Jerusalém para que eles não fossem levados por uma falsa sensação de segurança na boa vida que eles gozavam. Porque naquele tempo o povo era próspero. Não faltava vinho, não faltava cereal, não faltava azeite. Então o povo estava vivendo uma falsa sensação de segurança pela boa vida que gozavam. Não faltava nada. Mas o que faltava para o povo de Jerusalém e Judá era um arrependimento sincero. Era uma convenção de fato e de verdade. Era abandonar os seus pecados, mas o povo não conseguiu observar onde é que estava o erro, onde é que estava a falha. E muitas das vezes, irmão, nós somos assim. Nós estamos vivendo e nos deixando levar por uma falsa sensação de segurança. Parece que tudo vai bem, mas as coisas não estão bem. Parece que tudo está dentro da normalidade, mas não tem nada dentro da normalidade. Parece que não existe problema na nossa vida, mas os problemas batem na nossa porta todos os dias, aleluia. E quando nós achamos que tudo está bem, na verdade tudo está indo de mal a pior. Mas nós não queremos enxergar a verdade. E não é tempo de fechar os olhos para a realidade que nós estamos vivendo. As coisas não estão bem. Há uma luta travada no mundo espiritual. Porque quando eu leio o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: porque o nosso adversário, porque o diabo, ele veio para matar, para roubar e destruir. Mas o Senhor nosso Deus, ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Quando eu leio 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro diz: vigiai, porque o nosso adversário, ele está ao derredor, bramando como leão, ele está buscando a quem pode tragar. E não é tempo de viver uma falsa sensação no momento, porque tudo é passageiro e tudo é momentâneo. Aqui nessa terra tudo vai se passar. A única coisa que é eterna é a nova Jerusalém, é a morada eterna. A última coisa que é eterna é quando o Senhor vir buscar a sua igreja e levá-la para o céu. Aleluia. Mas aqui, irmãos, é tudo passageiro, é tudo momentâneo. Mas a gente ainda observa pessoas que estão se firmando em bens material. E tudo aqui vai ficar. Aí nós precisamos entender nessa noite: onde é que está a nossa firmeza? Será que está no carro que nós adquirimos? Será que está no emprego que nós adquirimos? Será que a nossa firmeza está nas belas roupas, nos belos sapatos, nas melhores essências de perfumaria que nós temos? Será que a nossa firmeza está na casa, está no móvel, no eletrodoméstico? Onde é que vai estar a nossa firmeza? Porque quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo que a minha firmeza ela deve estar em Cristo. Porque aquele que edifica a sua casa sobre a areia, vem o vento, a tempestade e leva a casa embora. Mas aquele que edifica a sua casa na rocha, vem o vento, a tempestade, a casa continua firme, porque ela está firme em Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse que não era para juntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas deveríamos ajuntar tesouro no céu. Porque aquilo que nós ajuntamos, se está no céu, ninguém pega. A traça não corrói, o ladrão não rouba. Aquilo que você adquiriu e você está guardando no céu é seu por direito. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu e é direito meu. Aleluia. Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós enganamos. Achamos que está tudo bem, não está. Hoje nós estamos aqui, entramos aqui para adorar o Senhor nosso Deus. Entramos aqui para oferecer a Ele o melhor louvor, a melhor adoração.
o melhor movimento de corpo, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Mas quando a gente sair daqui, nós vamos enfrentar uma guerra travada. Há inimigos por todos os lados. Aleluia. E o nosso adversário, ele não vai dar trégua. E na verdade, quando nós achamos que as coisas estão bem, as coisas estão ruins, quando achamos que estamos vivendo a veracidade da verdade, nós estamos vivendo uma vida de mentira. Há uma guerra, há uma batalha, e só vai conseguir passar no meio dela aquele que for guerreiro e aquele que for valente na presença de Jesus Cristo. Mas valente guerreiro na presença de Jesus não é aquele que simplesmente um dia levantou a mão e aceitou Jesus. É aquele que tem passado pelo processo, que tem sido doloroso, tem doído, tem trago gemido, tem trago lamento. Aleluia. Só guerreiro e só é valente na presença do Senhor. Aquele que está sentindo dores no físico, porque está sendo atacado espiritualmente falando. Aleluia. Só é guerreiro e valente aquele que começa o processo e chega até o final dele dando glórias e aleluia ao nome do Senhor nosso Deus. Porque quando chega o fim do processo, é o nome do Senhor que vai ser glorificado. E você vai poder falar assim: glória a Deus, foi o Senhor que me colocou, mas Ele também me tirou dessa situação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Haveria um desastre naquela cidade, Judá e Jerusalém. Ou seja, aquele que é obediente, ele vai subir. E aquele que for desobediente, ele vai ficar. E o desastre ocorrido deveria ser ensinado de geração a geração. A cada nova geração que viesse, os pais deveriam ter a responsabilidade de passar para essa nova geração, que foi por causa da desobediência que veio o desastre. Foi por causa da desobediência que veio a calamidade. Por causa da desobediência que veio a devastação. Aleluia. E nós temos essa responsabilidade de passar esta palavra para cada geração. Hoje eu passo para você, amanhã você vai compartilhar com alguém, daqui a pouco você vai ensinar o seu filho, porque a geração de geração em geração deverá ser ensinado que se obedecer, aleluia, serão abençoados, mas se desobedecer, vão ter que passar pela grande calamidade dessa vida. Louvado seja Deus. Quando eu leio 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, eu vejo quando Samuel, ele vem cá e repreende Saul e fala: olha, porque Deus, ele não quer sacrifício, Deus, ele quer obediência. Toda vez que Israel obedecia, eles venciam uma guerra, eles ganhavam a batalha. Mas toda vez que Israel desobedecia, Israel fracassava. Observa isso na sua vida e na sua casa, e você vai ver que a palavra de Deus é verdadeira. Toda vez que você obedecer, você vai ser abençoado, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque quando você for abençoado, você vai contar do que Deus fez na sua vida. Mas toda vez que você desobedecer, você vai enfrentar o fracasso. Toda vez que você desobedecer, você vai tropeçar lá na frente. Toda vez que você desobedecer, as coisas vão de mal a pior. Aí você vai começar a perceber que ou você obedece ou você desobedece. Ou você entra no centro da vontade de Deus, ou você anda no centro da sua própria vontade. Aleluia. Aí a gente começa a olhar e observar a igreja de Jesus nos dias de hoje. A situação que a igreja tem se encontrado. Eu não estou falando aqui da igreja íntima de Deus, estou falando da igreja de Jesus Cristo em geral. O primeiro vento que veio de março para cá, a gente consegue identificar quem é de Jesus e quem não é. A primeira epidemia, ou a primeira pandemia que surgiu, o primeiro vento, a primeira luta, por menor que fosse, que foi levantada, a gente conseguiu perceber aquele que estava enraizado, aquele que não tinha raiz, aquele que era e aquele que não era,
Aquele que dizia ser, mas no final das contas a gente percebeu que não era nada daquilo que falava que era. Porque servir a Cristo quando tudo está bem é bom demais. Servir a Deus quando tem emprego é só glória a Deus, aleluia. Servir a Jesus Cristo quando está em paz é só glória a Deus, aleluia. Ter dinheiro, ter casa para morar, ter roupa bonita, ter sapato no pé, ter um bom emprego, aleluia. Tá com a barriga cheia, mobiliar a casa, adquirir um carro, ter uma conta gorda no banco. É fácil alguém entrar na igreja e glorificar a Deus. Mas quando o vento entra em qualquer área da vida, a gente consegue ver e observar que servir a Deus mesmo nós servimos quando a gente está na prova, quando a gente está na luta, quando a guerra bate na nossa porta, quando o dia da provação chega sem a gente esperar. Ninguém da minha família morreu, as coisas estão bem demais. Mas quando chega a notícia que algum ente querido morreu, acabou, o chão abriu, a gente fica enorme, como se o mundo não existisse para nós. Então servir a Cristo quando tudo vai bem é muito fácil. Talvez hoje você está aqui servindo a Cristo Jesus. Talvez as coisas vão bem, você não está passando aperto, não está passando dificuldade, não está faltando nada na sua casa, e você está bem. Mas quando vem a calamidade da vida, quando acontece um desastre, por menor que seja, quando vem a devastação, quando o inimigo consegue adentrar dentro das nossas casas, quando o inimigo consegue adentrar dentro dos nossos ministérios, quando ele consegue barrar a nossa chamada, e a gente vai perceber verdadeiramente que não é fácil servir Jesus Cristo. Mas nós aprendemos que os verdadeiros adoradores adoram Ele em espírito e em verdade. Adoram Ele quando tem e quando não tem. Adoram Ele quando está trabalhando e quando está desempregado. Adoram Ele quando está com saúde e quando está enfermo. Adoram Ele quando as portas abriu, quando as portas se fechou. E é isso que Jesus quer ver na minha e na sua vida nesta noite. Será que você adora Ele? Será que você vive na presença dEle? Será que você caminha para a igreja porque você tem? Ou será que se você tiver ou não tiver, você vai ser o mesmo na presença do Senhor nosso Deus? Aleluia. No capítulo 1, versículo 4, foram mencionados 4 devoradores. E Joel vai lá e fala com o povo: cortador, migrador, devorador e destruidor. E esses 4 finalizam com a palavra dor: cortador, migrador, devorador e destruidor. O que os gafanhotos, o cortador, não destruísse, ficava para o migrador. Se os migradores não conseguissem destruir, ficava na responsabilidade dos devoradores. E se os devoradores deixassem alguma coisa para trás, vinham os gafanhotos destruidor e acabavam com tudo. Então nós observamos aqui que eles estavam sempre na posição, um seguido do outro. O que um grupo não conseguia exterminar, vinha um segundo exterminava. O que o segundo não conseguia finalizar, vinha o terceiro para finalizar. E se o terceiro não conseguisse dar conta do trabalho, vinha o quarto, que é destruidor, e acabava com tudo. Então nós vamos ver a seriedade do mundo em que nós vivemos. E Joel usa então a alegoria dos gafanhotos para descrever o dia do juízo de Deus. E Deus falou, está falando. Se Ele diz que vai fazer, vai fazer. Se Ele diz que vai te abençoar, Ele te abençoa. Mas se Ele diz que vai trazer juízo na sua casa, Ele vai trazer juízo na sua casa. Então Joel usa a alegoria dos gafanhotos para descrever o dia do juízo de Deus. Quando lemos o Evangelho de Mateus capítulo 24, quando os discípulos chamam Jesus para olhar a formosura do templo, um templo rico, que talvez não veria ou não tinha havido um templo tão bonito como aquele, Jesus vai e Jesus olha para o discípulo e fala assim: olha, não se engane, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo pode ser belo, pode ser bonito, pode ser formoso, mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. O único templo que vai ficar
Espírito Santo. E você, querendo ou não, você é templo do Espírito Santo. E o seu templo precisa permanecer de pé. Então seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Porque os templos feitos pela mão dos homens vão cair ao chão. Porque não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada quando Jesus voltar para buscar a igreja. Mas somente vai ficar de pé o templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Como é que está o seu templo nessa noite? Como é que está a morada do Espírito Santo nessa noite? Será que o seu templo está limpo? Está purificado? Está renovado? Será que ele está vivificado pelo poder do nome de Jesus Cristo? Será que o seu templo está sem mágoa? Aleluia! Olha para dentro de você nessa noite. Porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele habita dentro de cada um de nós. Porque quando a Bíblia diz Emanuel, significa Deus conosco, ao mesmo tempo está dizendo que Emanuel é Deus dentro do homem. Somente o templo do Espírito Santo tem capacidade de ficar de pé. Como é que está o seu templo nessa noite? Será que Deus tem conseguido habitar dentro do seu templo? Será que Ele tem achado vaga aí para Ele? Aleluia! Será que Ele tem entrado e está vendo um templo purificado, restaurado? Ou será que o Senhor está olhando para o templo que Ele deve entrar, que Ele deve habitar? E já tem alguém aí na frente do Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O profeta Isaías, ele diz assim, o Senhor diz a Isaías: louvado seja o nome do Senhor, que a nossa iniquidade faz separação entre nós e o Senhor nosso Deus. Não há dois lugares dentro de nós, há apenas um lugar, apenas um templo. E só há lugar para um. Ou é Deus que vai habitar, ou é o pecado. Então nós vamos escolher nessa noite quem é que vai habitar dentro de nós. Porque se Deus habita dentro de mim e de você, o pecado ele sai em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mas se nós adotar, habitar o pecado dentro de nós, não vai ter espaço para o Senhor nosso Deus. E é por isso que muitas das vezes as coisas não mudam na nossa vida. Porque nós deixamos espaço para o pecado e não damos espaço para que o Senhor habite no nosso meio. Ou para que Ele habite dentro de cada um de nós. Há milhares de pessoas, elas são frequentadoras de igreja, mas elas não conseguem ser cheias da presença de Deus. São pessoas que dizem assim: eu vou na igreja todos os dias, eu frequento a campanha A, eu frequento a campanha B. São pessoas que conseguem entrar na igreja com frequência, mas não deixam que com frequência a presença de Deus entre dentro de cada um deles. Não sejamos apenas frequentadores de igreja, sejamos cheios da presença, porque tudo que nós queremos é que a presença de Deus, ela se aloja dentro de cada um de nós. Tudo que nós mais queremos é a presença. Tudo que nós mais precisamos é da presença. Porque sem a presença de Deus nós não conseguimos viver. O próprio Jesus disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. E o Senhor ele vem avisando há dias, há anos, há meses. O Senhor ele vem falando para a sua igreja. Lembra no tempo de Noé? Lembra o tempo que o Senhor vem falando com o povo de Israel? E o Senhor vem alertando aquele povo como Ele tem feito até os dias de hoje. E o povo ali endurecia o coração, estava cheio de comichões nos ouvidos. E Deus falava e ninguém ouvia, e Deus falava e o povo desacreditava. É como se Deus falasse: isso é loucura, nada disso vai acontecer. E Deus foi falando até que Deus trouxe o dilúvio e destruiu toda a cidade. E somente conseguiu ficar de pé Noé e sua família, porque Noé era um homem íntegro que andava com Deus e ouvia a voz do Senhor nosso Deus. Jesus está às portas. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo.
E essas palavras aqui não é para o ímpio que está lá fora. Essa palavra aqui é para a igreja de Jesus Cristo. Jesus está às portas. Jesus, ele vai buscar a igreja lavada e remida no sangue dele. Mas ele não vai levar uma igreja de qualquer maneira. Ele não vai levar uma igreja de faz de conta, não. Ele não vai levar uma igreja preguiçosa, uma igreja desanimada, uma igreja que faz quando quer, uma igreja desobediente. Não. Ele vai levar a igreja que é lavada e remida pelo sangue dele. Ele vai levar a igreja que vive nos parâmetros da Sagrada Escritura. Uma igreja que anda à luz da tua palavra. Porque Ele é Deus. E lá no céu não entra pecado. Então Jesus só vai levar uma igreja que vive na santidade. Hebreus 12:14. Segue a paz com toda e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a face do Senhor nosso Deus. Aleluia. Joel queria que o povo compreendesse por que é que Deus enviou as pragas. E na verdade ele estava tentando fazer o povo entender que Deus, ele enviou as pragas para impactar os lavradores, para despertar os sacerdotes, para que eles viessem entender que aquela praga afetaria o propósito de Deus com eles. O que Deus está querendo que nós entendamos nesta noite. Por que é que muitas das vezes Ele permite alguma coisa acontecer na nossa vida, na nossa casa, no mundo em que nós vivemos? E Ele permite para um despertamento maior, para que nós enfrentamos um pacto, para abrir os nossos olhos, para atentar com os nossos ouvidos para a veracidade da palavra. Talvez alguém se pergunta, puxa vida, é tanta coisa que acontece. Mas sabe por que Deus permite acontecer? Talvez você está pensando assim, o diabo é furioso e o diabo não tem nada a ver com isso. Talvez você está se perguntando ou está dizendo assim, puxa vida, onde é que eu errei? Porque as coisas têm acontecido de maneira que eu não entendo. Mas não é você também que errou. Mas é o Senhor permitindo algumas coisas acontecer para um despertamento maior. O Senhor precisa impactar o povo de uma forma de que o povo venha entender que se Deus, Ele traz o juízo, se Deus permite a luta, se Deus permite a dificuldade, o povo foge do propósito. Porque nem todo mundo suporta passar pelo vento. Nem todo mundo suporta passar pela prova. Nem todo mundo suporta passar pela dificuldade. E o que Deus está querendo dizer é isso. Se o povo anda à luz da minha palavra, se eles mantêm o centro da sua vida, se eles andam de acordo com a minha vontade, as coisas vão bem. Mas se o povo sai do meu propósito, desobedece e não se converte, não se arrepende, eu tenho que permitir alguma coisa para despertar o meu povo. Aleluia. Deus sabe que tem gente, da primeira luta que passa, Ele dizia da igreja. Primeira luta que passa, ele desanima de orar. Primeiro vento que Deus permite, ele não compreende que é permissão de Deus. Ele anda murmurando casa fora. Deus sabe que nem todo mundo consegue passar pela luta, nem todo mundo suporta o vento. É por isso que Ele está querendo que nós entendemos isso, que a gente compreende que toda vez que a gente sai do propósito dEle, que desobedecer, que viver uma vida de pecado, Ele vai ter que enviar alguma coisa para nos chamar atenção, para nos despertar, para nos dar um impacto, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, porque Deus sabe que nem todo mundo suporta luta, e se alguém passar pela luta, alguém vai sair dos caminhos dEle. Deus não quer perder, Ele só quer ganhar. E nós precisamos entender isso, porque as pragas significam as lutas que nós enfrentamos. Mas para que não houvesse praga, Israel deveria andar no centro da vontade de Deus. Se você não quiser que Deus usa coisas mínimas, pequenas, para te chamar a atenção, para te despertar para uma responsabilidade maior, então anda no centro da vontade de Deus. Porque se nós fugir do centro da vontade dele, Ele vai querer nos trazer de volta. E Ele vai usar coisas que para nós são absurdas, mas são meios que Ele usa para nos trazer para perto dele. Quando o povo de Samaria estava fora do propósito, Deus deixou eles com fome. Não tinha alimento para aquele povo comer. Os dentes
estavam limpos porque não haveria alimento. E Deus fez de tudo para chamar a atenção do povo de Samaria. Amós capítulo 4, a partir do versículo 6. E Deus falou de várias maneiras, usando o profeta Amós, e nada do povo entender qual era a vontade do Senhor. Até que no versículo 12, Amós capítulo 4, versículo 12, Amós se manifesta e Deus fala através de Amós: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então toda vez que nós andamos sempre da vontade dele, o mal vai afastar. Mas toda vez que você fugir do propósito, ele vai permitir alguma coisa para te trazer de volta. E talvez aquilo que ele permitir vai te doer, vai te fazer chorar, vai te fazer passar noites acordado. Talvez aquilo que ele vai usar para te trazer de volta para ele vai tirar a sua fome. Talvez vai doer no seu físico, quem sabe. Mas é o Senhor que está fazendo, ele precisa fazer isso para te trazer de volta. O Senhor não quer te perder. Eu não estou dizendo de você sair fora da igreja e não voltar mais, porque você tem livre arbítrio para ficar ou para sair. Mas enquanto você caminhar na presença dele, ele não vai te perder, ele vai só te trazer para perto dele. Ainda que ele tenha que usar coisas dificultosas, ainda que ele tenha que trazer a calamidade, a devastação, ainda que ele venha te deixar sem nada aqui nessa terra, mas ele vai querer te trazer de volta. Então, se você não quiser entrar nessa situação, você precisa permanecer no centro da vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Foi o que Paulo disse aos romanos. Aleluia. Que deveríamos andar no centro da vontade do Senhor para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente para entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Será que você hoje sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a sua vida? Porque se você souber qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a sua vida, você nunca vai sair do centro da vontade do Senhor. Aleluia. As vinhas, elas foram consumidas. Os inimigos devoraram tudo. Primeiro veio migrador, cortador, destruidor, até o último. O que um não conseguiu exterminar, o outro veio e deu o final. Acabou com tudo. Então não tinha alimento. As vinhas, elas foram consumidas. Não havia vinho. E vinho é sinal de bênçãos de Deus. E se não tinha vinho, significa que as bênçãos de Deus havia deixado aquela terra. Se vinho significa alegria e as vinhas foram consumidas, significa que não teria mais vinho. E se não tem mais vinho, não tem bênção de Deus, porque vinho significa alegria, mas o vinho também simboliza bênção de Deus sobre a vida do povo. E se não tinha vinho, isso é sinal de que as bênçãos de Deus haviam deixado a terra. Como é que o povo ia viver um momento de alegria? Como é que alguém fica alegre se não tem vinho, se não tem alegria? Como é que o povo fica alegre se não tem bênção de Deus? Hoje nós vivemos um cristianismo que o povo só dá glória se for abençoado. Se não tem bênção, não consegue dar glória. Se não alcançou o objetivo, não quer caminhar para a igreja. Se não conseguiu realizar aquilo que almeja o coração, ele quer fugir da presença do Senhor. Então pensa comigo, vinho é sinal de alegria. E como é que alguém pode viver feliz se as bênçãos de Deus foram retidas no meio do povo? Aleluia. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Salomão, ele diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Mas aqui, no tempo de Joel, as bênçãos de Deus haviam deixado a terra. Pensa bem comigo. Hoje nós somos abençoados, sim ou não? Sim. Tá fraco, né, irmãos? Ou é ou não é? Hoje nós somos abençoados, sim ou não? Sim. Até na hora da prova nós somos abençoados. Porque nós não entendemos, mas às vezes é livramento de Deus para a nossa casa. Hoje nós somos abençoados. Aleluia. E nós não conseguimos apresentar uma alegria genuína para Deus. E
se ele tirar a bênção? Se a bênção for retida, como é que alguém vai ter alegria? Porque a prosperidade conduziu o povo à decadência espiritual, porque eles estavam firmados em bens material. Aí a tristeza de Israel seria semelhante a uma virgem que perdeu o noivo antes da consumação do casamento. Ou seja, a situação que Israel iria enfrentar era inconsolável. Não tinha como trazer consolo no meio daquela situação. O cereal, o vinho, o azeite eram elementos essenciais para o sacrifício. Não tinha cereal, não tinha vinho e não tinha azeite. Como é que é ter sacrifício vivo para o Senhor? O cereal significa oferecer para Deus o melhor. Não tinha o cereal. O vinho simboliza a alegria, também não tinha o vinho. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Como é que alguém iria oferecer um sacrifício a Deus se não tinha o melhor para oferecer, se não havia alegria no meio do povo e pior, se não havia a presença do Espírito Santo de Deus? Olha a situação que o povo iria enfrentar, simplesmente porque escolheu viver uma vida de pecado, desobedecer a Deus e não converter verdadeiramente. Então o que faltava para aquele povo era arrependimento. Deus, ele tem um plano para a sua vida. Aleluia. Ele tem um plano de salvação para a sua vida, para a sua casa ou para o meio do seu Glória a povo. Deus. E que nessa noite você tenha entendido quais são os propósitos do Senhor para a sua vida. Lembra de Isaías 55, versículo 6? Isaías disse assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o nome dele enquanto ele está perto. Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que nessa noite você possa se arrepender sinceramente, não da boca para fora, como diz Isaías: o meu povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não, Deus não quer isso. Arrependa nessa noite de fato e de verdade. Escolha viver uma vida de santidade, abandonar uma vida de pecado. Porque toda vez que você escolher errado, você vai sair do centro da vontade de Deus. E se você sair do centro da vontade de Deus, Ele vai querer te trazer de volta, e você não vai suportar. Aí você vai ficar murmurando pelos cantos. E Deus também não quer que você murmura, porque murmuração é atitude dos filhos das trevas, e nós somos filhos da luz. Amém ou não amém? Amém. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Pega a sua Bíblia nas suas mãos.